mais um vídeo hoje e hoje eu trouxe para vocês um organizador que eu chamei na pesquisa de porta-material de crochê ou tricô, certo? Então eu fiz uma pesquisa com vocês lá, com algumas pessoas que me seguem no Instagram e essa foi a sugestão que ganhou. Então nós vamos ver hoje e já vão pensando na próxima sugestão, tá certo? Eu queria que vocês se lembrassem de, quem não se inscreveu ainda, se inscrever no canal, porque tem um número grande de pessoas que está vendo, que está assistindo os vídeos, mas não é o mesmo número de inscrições. Então eu queria pedir que quem tem assistido os vídeos e não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. É importante porque aí o YouTube vai avisar você quando tiver vídeo novo. E também é importante para que o YouTube comece a anunciar na página principal, né, dos vídeos mais assistidos, que eles chamam de o que está trending, né? Ele começa a subir os vídeos, então aquele que teve mais visualizações, que tem o maior número de inscrições, é que começa a aparecer. E aí outras pessoas vão ter oportunidade de ver, já que o canal é novo, então precisa de um empurrãozinho, né? Então eu peço que vocês se inscrevam e deixem também o seu like. Eu peço que vocês assistam os vídeos até o final, porque às vezes a gente começa a assistir o vídeo e sai pulando, né? E isso não é válido para o YouTube. O YouTube conta o tempo de visualização como assistindo o vídeo todo. Então, para ajudar o canal, né, se você quer me ajudar a levar o filme, o vídeo a outras pessoas que não sabem que o canal existe ainda e de repente podem achar o assunto interessante e relevante para elas, então eu peço que vocês, além de se inscreverem, né, e assistirem o vídeo até o final, deixem também o seu like, tá certo? Então eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar a câmera agora de uma forma de lado, para que vocês possam visualizar. Eu tenho observado os vídeos anteriores e tenho visto que muita coisa tem ficado fora do alcance visual de vocês, então eu vou mudar a posição da câmera para ficar de lado. Eu tenho estudado como fazer para ficar mais próximo de vocês. Lembrem que eu não sou profissional, eu trabalho sozinha, então eu tenho que ficar tentando até encontrar um ponto de equilíbrio, né? E se vocês fizerem comentários para mim, vai me ajudar bastante, ok? Então eu volto logo. Voltei, pessoal. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é esse pequeno organizador que foi a minha inspiração para a ideia, né? Eu vi essa bolsinha aqui, né, num site da China e eu achei uma ideia ótima para guardar o material quando eu estivesse trabalhando. E da forma como a foto foi feita, eu imaginei que ele era maior. Quando chegou, que decepção, né? Olha só o tamanho, no máximo cabe um novelo de linha do tipo da Clea, Anne, Camila, né? Por aí. E uma agulhinha de crochê inclinada, porque eu acho que de pé fura, né? E uma tesourinha pequena. Então, tem um furinho aqui, ó, tem um ilhós aqui, muito charmosinho. Eu fiquei triste, fiquei frustrada. A culpa foi minha, porque eu vi a medida escrita na descrição do produto, mas eu não tive a preocupação de olhar com a fita métrica. Bom, depois que ela chegou, eu fiquei imaginando, eu olhava para ela e ficava imaginando em fazer uma igual. Só que a minha máquina de costura, ela não é industrial, tá? Então esse tipo de costura grossa, com esse tipo de friso plástico, sabe, não ia ficar legal na minha máquina, ia terminar estragando a máquina. A ideia de costurar ficou fora de cogitação.
E o tempo passou, né? Eu vi outros maiores para vender, mas eu não quis comprar. Essa é a verdade. Eu achei que não valia a pena comprar, não era o caso. Eu tinha outras prioridades. E aí depois eu vi no Pinterest organizadorzinho, mais ou menos assim, tá? Não era tão grande, essa altura aqui não era toda, ela vinha só até a metade. Ela era feita com uma linha menor e não fechava. Do próprio crochê saía a alça para você pendurar no ombro. E ela estava com crianças carregando material de pintura, lápis, tinta, blocos de Lego, né? Aqueles blocos de montagem. Então, quando eu vi aquela ideia, eu pensei que eu poderia transformá-la num organizador para mim. Então, quando eu perguntei a vocês, né, aqueles que votaram lá no Instagram, qual era a sugestão de vocês sobre um porta-material de crochê e tricô, eu estava me referindo a algo assim. Eu não quis mostrar a ideia porque eu queria que fosse surpresa, né? Eu espero que tenha sido uma surpresa boa. Então, quando vocês escolheram, eu estava ocupada fazendo outras coisas, então eu não fiz antes, porque sempre vinha uma outra ideia. Quando eu estava me preparando para fazer isso aqui, então a pesquisa dava outra coisa. E eu também estava fazendo outras coisas aqui, né? Inclusive a caminha, eu estou fazendo a caminha pet, que vocês viram foto lá no Instagram da base. Então eu não fiz por conta disso. Eu deixei para fazer caso fosse a prioridade de vocês. Se não fosse, como seria só minha prioridade, eu deixaria para depois. Quando a maioria escolheu, então eu decidi levar adiante o meu projeto. Eu comecei, tá quase pronto, só falta a alça, certo? E então, ó, eu quero mostrar para vocês o meu filho, né, que eu dei à luz recentemente, tá quase com o enxoval completo. Só falta uma alcinha para estar completo. Então, este aqui é o meu organizador, ok? Agora eu vou contar a história. Eu comprei um garrafão de água de 5 litros, porque eu não queria um material que não fosse transparente. Eu poderia ter utilizado de água sanitária, de um baldinho, que eu compro às vezes óleo de coco que vem num baldinho. Podia ser aqueles baldinhos de pipoca. Quando a gente vai reciclar, desculpa, viu gente? Ou reaproveitar, a gente utiliza o que a gente tem, né? Mas eu queria algo transparente, então eu fui investir nesse baldinho aqui, que na verdade é um garrafão, né? De 5 litros. Quando eu comprei o de 5 litros, eu pensei que ele ia ser suficiente para o tamanho dos rolos maiores de fio de malha, que é o material que eu tenho utilizado mais ultimamente. Mas infelizmente não foi. Ele vai caber bem, como ele coube aqui, ó. Isso aqui é tira de malha, né? Ele vem como um rolo de barbante. Como eu já utilizei parte para fazer essa parte aqui dele, né? Então ele coube aqui, ó, direitinho. Ele ainda fica meio apertadinho, eu tenho que ajustar nos bolsos que estão aqui dentro, mas ele cabe. E um barbante que não seja muito grande, né? Um rolo pequeno, talvez de no máximo 1 quilo, vai caber aqui. E vai caber também 2 ou 3 novelos de linha comum, como Clea, Anne, né? Esse material que a gente utiliza menor, né? Mas eu vou fazer um com o de 10 litros depois, para poder utilizar com os rolos maiores de fio de malha, tá? Aí qual é a ideia? É você colocar aqui dentro tudo que você está utilizando no seu trabalho. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes disso eu queria mostrar para vocês os bolsos internos que eu fiz nele, ó. Tá vendo? Eu espero que dê para vocês verem. Aqui, ó, eu tenho esse bolso aqui. Vou botar para fora, tá? É um bolso menorzinho, ok? Ó. Ele não tem tanta profundidade, ó. Ok? Esse aqui. E esse. Então eu coloquei 2 de frente um para o outro menores
e 2 maiores, que vão até o fundo, né, do garrafão. Aí nesses maiores, eu vou colocar as agulhas de crochê que eu estiver utilizando, já que eu não faço tricô. Quem estiver fazendo tricô, né, coloca suas agulhas de tricô aqui dentro. A tesoura. Cabe também aqui dentro uma bisnaga, se eu estiver utilizando aquelas colas de bisnaga, né, ou de garrafa maior, cola de silicone, cola instantânea, né. Cabe aqui, ó, uma tesoura grande, ó, tá vendo? Se eu estiver utilizando uma tesoura grande, às vezes eu estou trabalhando com essa tesoura aqui, mas eu posso trabalhar com uma menor, certo? Depois que ele tá levantado e para fechar, até uma régua comum dessas de 30 centímetros, cabe aqui, né? Então, uma régua, caneta, né, ou um lápis marcador, dá para colocar aqui dentro se eu estiver utilizando, certo? Tô colocando coisas aqui dentro para vocês verem a utilidade, né, de ter um organizador assim perto de vocês, né? Isso aqui é um rolinho de fita métrica. Nesse caso aqui, a fita métrica, eu vou colocar no bolsinho menor, porque ela é pequena. Então eu não vou ter que colocar a mão lá dentro para ir buscar. Então eu vou colocar aqui. E eu vou colocar também, né, a minha agulha de crochê. Eu posso colocar uma mais fina, né, aqui, que eu utilize para fazer acabamento. Tanto pode ser no bolso menor, como pode ser no bolso maior, porque a agulha de crochê, ela tem profundidade, ó, tá vendo? Ela vai até lá. E aí eu vou colocar também, eu tenho aqui uma agulha comum, ó, que eu tava usando com barbante, que aí nesse caso, o que é que eu faço? Eu coloco com um fio, para ela não ficar perdida lá no fundinho e eu ter que estar procurando, tá? E coloco ela aqui no bolso menor junto. E deixo o fio aqui, ó, porque quando eu puxar ela vem, né? Se eu estiver utilizando uma tesourinha pequena, eu também posso colocar ela, eu vou colocar com a ponta para cima, porque eu não quero furar. Depois eu vou dizer para vocês como foi que eu fiz esses bolsos. Então eu posso colocar ela ali, né? E posso vir com as minhas agulhas de crochê maiores. Vamos supor que eu esteja trabalhando com essa aqui, né? Então eu vou colocar aqui desse lado, tá? E que mais? Deixa eu ver. Eu posso querer também usar a minha agulha de tapeçaria, né? Deixa eu achar ela por aqui. Eu coloco ela aqui, certo? E eu poderia sair colocando mais coisas. Por exemplo, aqui eu tenho os meus marcadores. Eu coloco ele nessa caixinha, mas se eu estiver utilizando e não quiser abrir a caixinha, eu posso colocar eles soltos aqui dentro. Eu tenho esse clipezinho aqui que às vezes eu utilizo para alguma coisa. Eu posso colocar nesse bolsinho pequeno também. A caixa do marcador já não é uma legal colocar aqui dentro, porque ela já vai ficar muito alta. Então eu posso colocar ela no fundo, porque ela é grande. E por último, eu posso vir com o meu barbante, né? Se for o caso. No caso aqui é a tira de malha. Como ele está sendo complicado para colocar assim, eu quero guardar, eu coloco desse jeito, tá? Fecho aqui, ó. Como eu vou subir, eu não quero puxar para não quebrar. Eu abri assim para vocês verem por dentro, tá? E eu quero mostrar para vocês tudo dentro, ó, guardadinho, tudo que você precisa. Depois você vai precisar trabalhar, você não vai esquecer de nada, porque tá tudo aqui dentro, certo? Ó, tudo aqui dentro. E aí eu pego o cordão que eu fiz, né, com correntinha. Mas também vocês podem usar o que vocês quiserem, fazer um rabinho de rato, né, ou colocar qualquer outro fio, né, que vocês queiram. E dou um nozinho e um lacinho, tá?
E mesmo que eu não vá pegar nisso aqui por vários dias, mas o material tá todo aqui. Se eu for para algum lugar e queira levar o meu crochê, tá todo aqui. Agora, o que é que tá faltando aqui, como eu falei? A alça, tá? Então, eu gostaria de fazer uma alça como essa, certo? Mas eu não vi como até que eu fui fazendo. Eu tinha que começar a fazer, eu queria ele pronto. E depois que eu comecei a fazer, eu tive uma ideia e aí eu pedi a ajuda do meu esposo. Eu pedi para ele algum fio que ele tivesse que fosse azul. E ele me deu esse aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem. Isso aqui é um fio que a gente utiliza para internet. A gente coloca um lado no modem e o outro lado atrás do computador, na saída, né, de dados para a internet. Então, ó, vejam só a altura. E eu amei porque é exatamente nesse tom de azul que eu fiz o meu fio, porque a minha bolsa, meu organizador, porque eu amo azul, né? E é exatamente esse tom de azul. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cobrir de crochê, tá? E vou colocar aqui do lado, prender aqui do lado, do mesmo jeito que a gente prende alça de couro em bolsa de fio de malha. Não com mosquetão ou com argola. Eu vou costurar, certo? Fazer um X, alguma coisa desse tipo. E aí eu vou ter como suspender ele e carregar para algum lugar sem precisar estar segurando ele aqui assim, certo? Bom, esse aqui é o pronto que eu tenho para mostrar para vocês. E eu trouxe a ideia com duas partes para mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou mostrar para vocês aquilo que vocês já viram quando a gente fez algumas embalagens para presente, né? É a mesma maneira de você higienizar, cortar. A diferença aqui é que em vez da gente fazer uma embalagem para presente, a gente vai fazer um crochê, tá? E dar outra finalidade, né? Utilizar para outro fim, certo? Eu tô tirando as coisas de dentro para colocar isso aqui e desocupar a mesa para a gente começar a trabalhar, ok? Então, ó, lá vai o meu potinho aqui dentro. Não se preocupem que eu vou mostrar para vocês essa parte interna, certo? Do bolso. Deixa só eu desocupar aqui a mesa para a gente continuar, ok? Eu tenho aqui duas garrafas menores que eu vou mostrar para vocês por elas como é que a gente vai fazer o passo a passo, certo? A primeira, certo, eu já adiantei bastante. Ela é uma garrafa maior, né? Como vocês podem ver. É uma garrafa de, acho que sabão em pó. Ela é maior, mas acontece que esse cortezinho nela aqui pra gente segurar, inutilizou ela para o propósito que a gente quer, que é guardar material para utilizar para o nosso artesanato, né? Então eu fui aonde termina essa alcinha aqui, né? Marquei com a fita. Eu acho que vocês estão lembrados da ideia da fita crepe, né? Marcar com a fita crepe, ó, o lugar onde a gente vai cortar. Então, o que foi que eu fiz? Eu marquei com a fita métrica a medida do fundo até aqui em cima, porque ela tem essa curva e tem uns desenhos aqui do lado e eu não conseguia fazer a medida no olho, né? Então, teve que ser com a fita métrica. Como vocês veem, aqui ainda ficou uma coisinha assim meio para ajeitar, mas eu deixei, porque se eu cortasse demais, terminaria errando. E como isso vai ficar por dentro do crochê, não vai aparecer. Então não precisa tanta perfeição aqui. É mais para que ele fique mais ou menos reto, né?
Aqui, esse tipo de material vem com aquela mesma cola dos rótulos de garrafas de refrigerante. Então, a gente utiliza solvente de tinta, tá? Do tipo ou Água Raiz ou Thinner. Tem marcas, né? Eu não estou me referindo a marcas. A diferença é que o Thinner, ele corrói algum tipo de material. Por exemplo, aquelas borrachinhas, aqueles rolinhos de espuma que a gente usa para pintar, com material tinta à base de água, não pode ser utilizado com o thinner para limpeza, porque o thinner vai desmanchar ele todinho. Mas ele pode ser utilizado com água raiz, é mais ou menos por aí. Então, na hora de remover essa cola, ou água raiz ou thinner, retira. Você vai ter que colocar direto no paninho, né? Um pano velho, um pedacinho de pano velho, e vai esfregar nela bem esfregado. Você vai começar a ver que ela vai largar. Você tem um pouquinho de paciência, vai passando, até que você vê que ela desaparece por completo, certo? E aí você vai e coloca a fita crepe, mede com a fita métrica e depois fazer no olhômetro, certo? Então vai haver alguns furos, vão haver alguns furos mais distantes um do outro, certo? E outros que ficaram um pouco mais próximos, ó, mais distante e mais próximo. Mas isso, quando a gente for fazer o crochê aqui com o meio ponto, né? Ou ponto alto, pode ser feito ponto alto, pode ser feito ponto relevo, pode ser feito meio ponto, pode ser feito o ponto baixíssimo, vai de quem vai fazer, né? Se você quiser, você pode fazer aquele ponto baixíssimo aqui que fica parecendo uma trança, né? Uma corrente. E depois daqui você sobe para fazer com ponto centrado. A ideia não é embelezar, a ideia é fazer um utilitário. Então, cada um vai fazer do seu jeito, né? Mas a questão aqui é como fazer para cortar e como fazer para furar. Esse aqui, como eu vou querer fazer ele com a mesma tira de malha, que é um pouquinho grossa, então eu furei com este furador aqui. Deixa eu mostrar o furador para vocês. É esse furador aqui, que é o mesmo que eu utilizei para furar as caixas de presente no vídeo passado, né? Então, isso aqui é um furador de papel. Vocês encontram em papelaria, em casas de produtos para quilting, para scrapbook. Então, é esse furador aqui. Ele é vazado, ó, aqui, certo? Então, tem um buraquinho aqui embaixo, onde essa parte aqui vai. Mesmo assim, ele é duro. Eu furei com esse. Daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o crochê com fechamento, vou utilizar o outro pedaço do fio, talvez, ou outro material para fazer a alça, certo? Agora, vamos aos bolsos, né, internos. Essa parte é importante. Eu trouxe aqui para vocês, olha, esse aqui é um pedaço de plástico. Esse plástico é um plástico grosso. É o mesmo tipo de plástico que muita gente utiliza para cobrir a mesa. Eu estou utilizando ele aqui para cobrir o meu trabalho, porque eu coloquei aqui embaixo um EVA branco que eu gosto de usar para tirar fotos. E eu não quero sujar o meu EVA, nem quero cortar, então eu cobri com esse plástico aqui, porque eu posso passar nele um detergente, eu posso limpar. E se eu sujar de tinta, não tem problema. E aqui em cima, como eu já disse, eu gosto muito de trabalhar nesse materialzinho. Então eu tenho uma folhinha de EVA aqui. Esse aqui é um pedacinho, ó, que dá para você fazer um bolso grande interno. Certo? E ainda sobra. Eu boto virado para fora, isso aqui, porque se eu colocar virado para dentro, pode ser que alguma coisa enganche nele. Tá? Agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Aí foi uma questão minha. Aquele que eu fiz do outro, do maior, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz com crochê,
tá? Eu furei ele e fiz crochê. Isso aqui é ponto baixo, tá? Nele todinho. Eu fiz assim porque eu quis, por uma questão de estética. Demora mais. Ó, e depois nesse daqui de dentro eu ainda fiz um ponteadozinho com ponto reto de costura, né? Porque eu achei que como ele era pequenininho e eu ia manusear muito, eu não queria rasgar. Então eu reforcei. Mas isso porque eu quis. E eu vou mostrar como eu prendi aqui em cima. Agora, os outros eu já não fiz mais de crochê, porque senão ia demorar muito e não era necessário. Era só uma questão de querer embelezar, né? E aí o que foi que eu fiz nos outros? Eu fiz ponto de linhavo, um dentro, um fora, um dentro, um fora, um dentro, um fora. E eu vou fazer um aqui para mostrar para vocês. E aqui, ó, eu não sei se está dando para vocês verem, ó, eu furei com esse furadorzinho aqui, porque eu vou utilizar nesse que já está com o mesmo tipo de furo. Então eu vou colocar aqui por dentro, certo? Ó, ele vai até embaixo, porque esse aqui não é tão profundo. E ele vai ficar com esse bolsinho aqui assim, ó. Ele vai até embaixo, tá? Então, quando eu for colocar aqui dentro, por exemplo, uma agulha de crochê, né? A agulha de crochê vai ficar assim. Vai ter ainda a parte que vai subir, né? Eu posso colocar aqui dentro um estilete. Então, eles vão ser dois, eles vão até embaixo, tá? Ó. Aqui, né? E aí eu vou ter dois. Agora, por que eu botei dois? Porque se eu colocar um outro aqui, ele vai lá pra baixo. Ele tem uma curva. Então, ele não vai ficar legal na hora de eu procurar as coisas. Então, eu preferi colocar só dois aqui. Eu não vou colocar 4 como naquele, porque aquele era maior, aquele eu tinha mais espaço para ele. Então, nesse aqui eu vou trabalhar com menos coisas. E aqui eu vou mostrar para vocês como foi que eu peguei o pedaço para fazer o bolso. Ó. Eu peguei o pedaço do plástico, tá? Eu peguei a régua e eu peguei uma caneta. Tá? Eu peguei uma caneta. Eu peguei a caneta porque eu queria forçar mesmo para marcar e não um marcador comum que a ponta é macia, né? E não precisa usar uma fita métrica, no caso a régua, para fazer uma coisa muito exata. Eu utilizei a distância de 1 centímetro, porque quando eu vou com a agulha, eu furo no lugar onde eu marquei o pontinho do 1 centímetro, mas na volta eu venho no meio do 1 centímetro. Então eu faço um ponto indo, um ponto voltando, um ponto indo e um ponto voltando. É aquele mesmo ponto que a gente faz do linhavo comum de costura. Quem costura sabe, né, do que eu tô falando. Se não, quem não souber vai ver, porque eu vou fazer um igual, tá certo? Então eu vou cortar agora um igual a esse pra você ver. Eu vou colocar, como sempre eu uso um papelzinho embaixo, porque o preto é muito escuro, né? Então assim, fica melhor para visualizar, né? Eu vou mostrar para vocês o que é que eu tenho em mente para poder vocês entenderem. Nessa outra garrafa aqui, que é menor e tem um outro formato, vejam como eu fiz os bolsinhos dela. Porque se eu fosse colocar um bolso reto, um bolso muito raso, não ia servir nem para tesoura, nem para agulha de crochê. Então eu fui, cortei assim, eu cortei arredondado,
Porque se caísse alguma coisa aqui, com ele arredondado ia ser mais fácil de eu pegar do que se caísse de no canto, né? E também porque o fundo dele aqui é arredondado, a parte mais profunda dele é arredondada. Então eu vou botar pelo lado de fora para vocês entenderem o que é que eu tô falando, ó, tá vendo? Então por isso que eu cortei assim. E só fiz 2, porque eu precisava de um para colocar a agulha de costura para um acabamento qualquer, né? A agulha de tapeçaria, algum marcador que eu estiver trabalhando ou qualquer outra coisa que eu estiver utilizando que seja pequenininha para não me dar tanto trabalho tendo que procurar num fundo, num bolso com um fundo tão profundo aqui, ó. E esse aqui serve para colocar uma caneta, certo? Serve para colocar uma agulha de crochê. Ó. Aqui. E vai ficar ok, porque aqui vai ter altura, certo? Então, eu fiz esse aqui menor para mostrar para vocês a outra forma de vocês conseguirem fazer um. Esse aqui pode até servir para costura e bordado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês outra fase, mas aqui eu vou mostrar o bolso, certo? Então, vamos fazer o bolso. Esse bolso aqui é desse. E os bolsos retos são dessa daqui, tá certo? Eu vou mostrar para você como é que faz um bolso. Eu vou cortar do mesmo tamanho, mas primeiro eu vou ter que acertar o plástico, porque ele não está reto, ok? Então, esse lado aqui tá reto, um pouco, não muito. Então eu vou colocar aqui, certo? Ó, vou marcar, deixa eu ver se com o preto dá pra vocês verem melhor. Ó, certo? Ele tá com algumas irregularidades. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar com a régua. E a mesma coisa eu vou fazer dos lados, certo? Não precisa medir nada, é só para tirar a irregularidade para ele ficar reto, ok? Aí eu vou pegar a tesoura, tá? E vou cortar.
É importante eu dizer outra coisa para vocês sobre esse plástico aqui, tá? Ele é um plástico bem resistente. Ele é mais ou menos como se fosse uma coisa emborrachada, tá? Ele não estica, mas quando você está cortando ele, você tem a sensação de que você está cortando uma borracha. Então, ou a tesoura tem que ser uma tesoura forte e grande, bem amoladinha, ou então eu aconselho você usar um estilete. Porque se você for usar uma tesoura delicada, pode estragar sua tesoura, ou então você pode ficar tendo muita dificuldade de encontrar a linha reta, certo? Agora que nós já cortamos isso, eu vou medir, tá? O pedacinho onde eu vou fazer a bainha que vai ficar de fora. Por que não ficar sem bainha? Porque com o tempo isso aqui pode rasgar se ficar sem a bainha, certo? Assim. Então a gente faz a bainha para ter um pouquinho mais de durabilidade. Para fazer a bainha eu utilizo uma agulha que ela é longa, certo? Ela quebra se você fizer assim, mas na costura normal ela é resistente. E quando você for comprar, você pede uma agulha longa com a ponta bem fina, bem fina. Outra coisa, você pode costurar com nylon, tá? Da espessura que você quiser. E também você pode usar linha de costura de pesponto, que é uma linha mais resistente. Eu preferi usar o barbante porque eu achei que ficava mais bonitinho, além de ser mais forte, né? Como eu tenho muito, eu preferi usar o barbante, certo? Então eu vou pegar um pedaço do barbante, vou colocar aqui e vou utilizar ele para fazer o bolso do jeito que eu fiz os outros. É um barbante fino, ó, não é um barbante grosso. Aí eu vou e utilizo essa parte que desfiou para dar o nó, certo? Então, eu dou o nó do barbante diferente de outros nós que a gente dá para a linha de costura, porque ele é mais grosso, né? Então é assim que eu faço. Porque à medida que a gente vai usando ele também vai ficando mais fofo. E ele vai desfiando. E aí a gente tem que aprender a lidar com ele. Bom, agora o que é que eu faço? Não tenho uma medida, certo? Eu não vou ter uma medida. Se eu quiser marcar, eu posso marcar, como eu disse, de 1 em 1 centímetro, certo? Fica mais fácil porque fica tudo igualzinho. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu pego a régua, super simples, né? A distância da pontinha da bainha, ó, é meio centímetro, menos de meio centímetro, tá vendo? E aí eu começo a marcar como quem vai fazendo pontinhos assim, ó. Só que eu empurro bastante. É nessa hora que o EVA vai me ajudar, que aí a ponta da agulha entra, desculpe, a ponta da caneta entra e marca bem. Aí eu vou tirar a régua e faço de novo para ver se eu deixo um pouquinho a marca da tinta para me ajudar, porque como o plástico é muito transparente, né? Pode ser que eu não consiga ver e para eu não demorar muito, é melhor que eu veja. Pronto, agora é só eu dobrar a pontinha, né? E começar a costurar. Eu começo por aqui, por dentro, porque aqui mesmo eu escondo a pontinha, ó, deixo o nó aqui nesse lado, certo? E dou mais uma volta que é para fazer o arremate.
Pronto, aí agora eu começo, ó, no meio do 1 centímetro eu coloco um ponto. Aí no pontinho que eu marquei 1 centímetro eu coloco o outro. Cuidado para não se furar com essa agulha, porque ela tem a ponta muito fina e ela é muito longa, senão ela vai entrar bastante na sua unha e vai ser uma dor que você não vai gostar e nem vai esquecer, certo? À medida que você for fazendo, você já vai dando uma puxadinha para ele já ficar no local. E a gente vai um dentro, ó. É nessa hora que você tem que ter cuidado para não furar com a agulha, não furar seu dedo. Dentro. Você vai segurando, vai fazendo um de cada vez. Um fora. Eu gosto muito de costurar a mão. Eu acho que faz o trabalho ficar mais bonito e mais artesanal. Eu acho que certas coisas, quando a gente faz assim à mão, tem um valor diferente, tem uma beleza diferente. Então, é por isso que eu estou fazendo à mão. Mas se você tem uma máquina de costura em casa, se a sua máquina aceita bem esse plástico e você quer fazer, ótimo. Vai ser muito mais rápido para você. O tempo que eu passo para fazer um, talvez você faça 3, 4, certo? Então, eu não estou dizendo a você que não vai servir, eu estou dizendo que eu prefiro fazer à mão. E eu estou mostrando como é que eu faço. Mas depois que você pegar a ideia, adapte a ideia ao seu gosto, à sua necessidade e à sua possibilidade, né? É assim que a gente faz. Quem ficar com alguma dúvida com relação aos passos que eu estou mostrando, assim, meio curtinhos, né? A explicação meio curta, então pode também me pedir, deixar comentários, né? Ou vai lá no meu Instagram e eu posso ou gravar outro vídeo quando eu comprar o garrafãozinho de 10 litros, fazer outro vídeo com ele, ou então, se for uma coisa simples, eu posso fazer a explicação diretamente para a pessoa que pediu, se for uma coisa bem específica, certo? Só não fique na dúvida, por favor. Para eu ficar com 2 bolsos do mesmo tamanho, eu vou cortar. Desculpa aí, viu, gente? Tô meio enrolada. Eu vou cortar eles do mesmo tamanho, certo? Porque aí eu fico com 2 bolsos prontos para o próximo organizador que eu for fazer para o de 5 litros. Eu já utilizo esse bolso. Vou ainda acertar aqui, que ele tá diferente também na largura, né? Eu vou acertar um pelo mais estreito. Pronto. E aí eu costuro logo os dois e vocês veem eles dois prontos, tá certo? Bom, aí aqui o que eu faço? Para eu saber qual é o lado que vai ficar do lado de fora. O lado que vai ficar de fora é esse aqui, ó. Tá vendo? E aí eu vou medir aqui a mesma distância que eu marquei daqui, porque é a distância do furo, certo?
que é o que vai para aquela parte da garrafa que vai ser o lado do crochê e a distância que vai ficar para minha mão para entrar no bolsinho. Então a distância é mais ou menos essa. Eu vou usar aquela ali como modelo. Então aqui, ó. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Olhem só como é que eu vou emendar aqui. Primeiro eu meço, né, ó. Eu vou usar esse aqui para prender, para ele não ficar escorregando, saindo do lugar. E aí eu me preocupo só com um lado. Primeiro eu vou fazer assim, ó. Vou prender aqui. Ó. Seguro, puxo. Certo. Puxo de novo. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu não vou puxar do lado de cima também, né? Então eu vou também fazer 2 pontos aqui, para ter certeza de que ele não vai soltar, não vai rasgar. Inclusive, porque eu tenho que me lembrar que se eu for fazer um para alguém, para dar de presente, ou vender, ou se eu pedir a alguém para pegar alguma coisa nele para mim, a pessoa não tiver gentileza para, né, colocar a mão no bolsinho, pode acontecer um acidente. Eu vou abrir aqui o fundo, porque eu vou costurar, é melhor ele aberto porque não fica tão duro. Certo? E vou desenhar a curvinha, bem simples, nada demais, só para eu fazer a curvinha direitinha. Então eu pego a caneta, faço o desenhozinho da curva aqui, ó, de um lado e de outro. Coloco aqui, ó, na base, né? O fundo, os 2 fundos iguais do lado, e aí eu venho, ó, e corto não, desculpe, risco, né? E risco. Vou botar aqui dentro para não perder, né? E agora eu pego a tesoura. Eu gosto de fazer com a minha tesourinha curva. Achei. Porque a curva já ajuda, já tem a posição certa. Embora ela não esteja muito amoladinha, mas ela ainda é melhor do que fazer com uma tesoura reta. Cortei. E cortei. Pronto. Nada muito medido, nada muito isso e aquilo. E aí agora eu vou continuar com o mesmo ponteadozinho que eu tava fazendo no outro. Já tá com ponto aqui. Eu venho aqui dentro. Ó, tá vendo como fica o cantinho? 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Agora é só fazer essa curva. Vai um. Vai outro. Vai um.
Aí outro. Pronto, agora eu estou terminando aqui, fazendo o ponto final para prender, ó, tá vendo? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu venho aqui por baixo, tá? E jogo ele lá para trás. Ó, tá vendo? E aqui eu dou um nozinho. Eu venho bem para baixo aqui, ó. Seguro. E dou um nozinho. Pronto. E aí eu vou ir corto, certo? Então, o bolsinho tá pronto, ok? Este bolsinho vai ser parte daqui, ok? Esse aqui é menor, eu vou fazer um maior. Aqui também eu vou acertar o redondinho. Nem vou desenhar, porque dá pra fazer segurando. Certo? Aí venho aqui pro canto também, que eu vou aproveitar só a curva, né, do canto. Pronto. Nós temos os 4 desse aqui que nós vamos continuar. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha mesa. Agora vamos então esquecer aquela que já está bem adiantada. E eu vou vir para aqui porque eu vou terminar essa com vocês, certo? Que é menor. Então, eu coloquei aqui a fita crepe, deixei para recortar isso aqui com vocês. E queria que vocês vissem também a marcação que eu fiz e como eu furei. Porque essa daqui eu não furei com furador, porque eu não vou utilizar um fio muito grosso. Eu peguei a tesoura de ponta, certo? Fina, assim. Furei e fiz, ó, um movimento giratório para fazer o furo, ok? E embora eu tenha marcado com a fita métrica, mas os pontos não iam ficar muito próximos e aí ia ver também uma diferença. Então, quando a gente vai com a fita métrica querendo uma coisa, no final dá uma diferença. E aí a gente mede com a fita métrica de qualquer forma, ó. E depois a gente vai, e no olhômetro, a gente vai organizando os pontos que ficaram fora, tá vendo? Para que a gente consiga uma simetriazinha. Não vai ficar totalmente igual ao que seria se ele tivesse todas as medidas exatas. Mas na hora do crochê, a gente vai ver que vai haver uma simetria. Agora, para cortar ela, eu vou utilizar uma outra tesoura que eu não quero utilizar essa daqui, porque como eu disse, quando a gente começa a cortar coisas muito duras, as tesouras vão perdendo o corte. Então eu prefiro cortar com essa, porque depois eu posso mandar amolar, ela não vai me fazer tanta falta quanto aquela, certo? Aí eu vou para aqui, ó, desse lado, e vou cortar em cima da linha da fita crepe, para eu acertar o que ficou irregular, certo? Então essa tesoura é uma tesoura, apesar dela não ser uma tesoura forte, mas ela tem um corte muito bom e eu gostei
da experiência de cortar a garrafa com ela. Pelo menos essas garrafas aqui não estão me dando muito trabalho com ela, não. Às vezes tem materiais que são mais resistentes, então vai depender. Pronto, cortei. Não precisa passar aqui a lixa, porque ele não está cortando e a gente também vai utilizar o crochê, certo? Aí agora eu vou tirar a fita crepe, eu não vou precisar mais medir, então eu vou tirar, certo? Porque eu também não quero que ela fique aparecendo no crochê, ok? Então, ó, bem simples de tirar a fita crepe. Não precisa usar nenhuma fita crepe cara. É fita crepe comum que a gente compra para material escolar, certo? E agora eu vou pegar uma agulha de crochê que não é muito grossa, porque ela vai ter que penetrar nesse furinho aí. Eu acredito que essa daqui vai ser o que eu tô precisando, tá? Ó. Não, ainda não é. Tem que ser um pouco mais fina. Pronto, essa daqui puxa. E eu vou utilizar esse fio aqui, gente. Aí é agora que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai colocar os bolsinhos, tá certo? Então, ó, eu ainda não abri aqui os bolsinhos. Eu vou colocar um aqui, tá? Ele não precisa ir até o fundo. Você vai colocar ele, nesse caso, como a garrafa não é muito profunda, você vai colocar, por isso que eu cortei redondo aqui também. Porque você vai colocar ele aqui, tá? E faz ele ir até uma altura onde ele alcance aqui. E depois você vem e dobra, tá? Aí depois, quando você for fazer o crochê, você vai segurar e vai furar com a mesma tesoura. São 3 furos pela largura dele, certo? Eu vou usar esse organizador aqui para material de costura ou então bordado. Aí eu retiro, tá? Já medi, né? Agora eu vou aumentar o furinho dele para quando a agulha entrar para procurar o fio, ela não ficar com problemas. Pronto, furei aqui, né? Deixa eu acertar aqui. Então aqui, ó, eu puxo o fio por aqui, certo? Eu vou deixar esse aqui porque depois eu escondo, tá? Já puxei. Agora eu vou usar uma agulha um pouquinho mais grossinha, né? Que é para eu fazer um ponto, um meio ponto, o ponto baixo, né? E uma trancinha, uma corrente. Desculpem, viu, gente? Mas eu ainda sou do tempo que aprendi a chamar o ponto baixo de meio ponto e a corrente eu aprendi como trança. Então, às vezes eu me confundo de novo. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar novamente ele por aqui por dentro, ó. Cuidado para não quebrar a agulha, viu, gente? Muita calma nessa hora. Aí aqui, ó, eu desço ele um pouco, na mesma altura do outro. Aí faço aqui, ó,
outro ponto baixo e outra trancinha, corrente. E o próximo se vocês não quiserem bolso, vocês não vão ter esse sofrimento, viu? Eu preferi com bolso. Quando eu vejo que ela já tá saindo, aí eu ajudo para não forçar muito a minha agulha, tá? Porque é uma agulha fininha. E eu não quero nem envergar, nem quebrá-la. Tem que ser tudo aqui com bastante calma. É um trabalhozinho bem delicado, apesar de ser uma coisa simples, né? Mas é onde vem aquela questão. Que a gente pode fazer um bom trabalho com as coisas simples também, né? Então, vamos lá. Ó, tô fazendo o furo um pouco mais largo, viu? Agora tem que ser furo sobre furo. Tem que segurar bem para não escorregar, senão estraga, porque começar a furar muito fora do lugar, além de feio, enfraquece. Ó, vamos lá, ver o que a gente conseguiu aqui. A agulha mais fina para começar. Então vai ser aqui. Vamos colocar o clipezinho até chegar lá. Ainda tem mais uns pontos aqui. Mais uma corrente, ó, estamos quase lá, vamos ser otimistas, né? Depois eu quero ver quem foi a corajosa que pediu o organizador e fez um pra si. E vai postar pra mim lá no Instagram e vai marcar meu nome, tá? Quero muito ver isso. Gente, eu podia cortar isso, tá? Eu sei que tem muita gente aqui craque, meninas com experiência de crochê, com muitos anos, que fazem coisas incríveis, que eu tô assim lá atrás, mas eu sei que também pode ser que tenha alguém aqui que ainda não fez algo parecido e precisa entender como fazer. Então, por isso que eu vou deixar, ok? Vocês me desculpem, mas vídeo de passo a passo é longo. Se a gente começar a cortar, não é passo a passo, é pulo a pulo, né? Ó, gente, deixa eu dizer. Eu tô usando agora, eu tava usando a 2. Eu tava usando a de 2 milímetros, tá? Mas ela não tava puxando o fio de malha, que ela é muito fina. E agora eu tô puxando com a 3. E essa daqui é a 3,5, certo? Tô dizendo que é pra vocês entenderem aqui o trololó todo. Não, eu vou com a 3, né? Não foi a 3 que eu usei? Foi. E vocês podem abrir um pouquinho mais lá o plástico, contanto que não ultrapasse a abertura do furo da garrafa, para não rasgar, viu? Do trabalho que dá. Quando eu olho para aquele meu organizador grande agora, o de 5 litros, eu fico super orgulhosa dele. Só não tá melhor ainda, porque não é o de 10 litros, não vai caber o meu rolo grande de
fio de malha que eu vou usar para continuar o meu trabalho com a caminha PET. Mas eu vou chegar lá e vocês vão ver a foto. Se vocês quiserem ver o de 10 litros, eu fazendo, eu faço com vocês. Olha como tá ficando, gente. Tá vendo? Ok, gente. Cheguei aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou terminar esse pedacinho aqui para fechar essa carreira, certo? Eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz o acabamento para o fechamento da carreira. Aqui, uma corrente. E a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Que a gente faz com o... Quando a gente tá fazendo qualquer outra peça com fio de malha, com crochê, né? Como a nossa professora Carrie nos ensinou, né? A gente vem aqui, pega essa... Ó, pega esse aqui, esse pontinho aqui, né? Esse aqui fica pra trás. Né? E a gente vem com esse aqui, não precisa ser muito grande, porque tá bem próximo. E a gente vai puxar por aqui, ó. Tá apertadinho, né? Porque o fio é apertado mesmo. Ó. Aí a gente puxa aqui, né? E a gente vai fazer assim, ó. Vai pegar essa parte aqui que a gente puxou, coloca aqui na agulha, né? E vem com esse fio aqui, que é o fio que tá vindo daqui, né? O fio da trama. E aí a gente, ó, puxa por dentro dos dois, né? Ajeita aqui para ele não entrar nem passar pro outro lado. Né? E dá um ponto baixo, ó. Pronto. É isso aqui que a gente faz, certo? Não tem mistério. Então, a primeira carreira está pronta. Então, eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço para esconder esse fio aqui. Que eu deixei ele de propósito, né? Então, eu vou pegar uma agulha mais fina, uma das que eu acabei de colocar aqui, né? Ó, a 3. E vou puxar esse fio aqui por baixo, ó. E vou incluir ele na próxima carreira. Ó, puxei. Tá? Eu não gosto de dar nó. Eu gosto de esconder os fios, certo? Quando eu tenho oportunidade, eu vou introduzindo ele aqui, ó, na corrente, porque aí ele não me atrapalha. Então, eu vou introduzindo ele aqui, ó. E depois eu faço a carreira normal. Mas eu podia só deixar ele aqui, sem problema nenhum,
do fio reto e continuar a carreira, sem precisar fazer isso. Mas eu prefiro fazer isso porque se eu me distrair, eu não deixo ele pendurado lá para depois eu ter que pegar a agulha de tapeçaria e sair escondendo ele, porque eu não gosto de fazer isso com a agulha de tapeçaria, eu gosto de fazer na hora que eu estou fazendo a trama. Então, ele tá aqui, né? E agora eu vou continuar a carreira. Então, eu vou dar mais um pontinho aqui, que vai ser sempre um ponto. E uma corrente, né? Um ponto e uma corrente, sempre. Porque aqui o que eu quero é que ela fique uma trama confortável, né? Para subir e para virar como eu virei a outra, sem ficar apertada, porque se eu for colocar alguma coisa aqui dentro e ela estiver apertada, ela pode, nessa coisa de estica para lá, estica para cá, ela pode quebrar, né? Então aqui basicamente o que vai acontecer é isso. Eu vou subir, vou fazer só mais essa carreira para vocês verem a segunda carreira como é que vai ficar, tá? Eu vou subir quantas carreiras eu achar que está bom para a altura desse organizadorzinho que eu quero fazer. E aí eu termino. É toda assim. A última, aliás, a penúltima, que vai ser para introduzir o fio do fechamento, vai ser de ponto alto, né? Mas sempre bem folgadinho. E no final eu faço um biquinho. Como a tira de malha, ela é um material meio rústico, não é um material delicado, ela não ia mostrar se fosse um biquinho trabalhado, ia ficar só aquele volume todo, então não ia fazer diferença nenhuma. Eu até tentei fazer um lequezinho, mas quando eu vi que não ia ajudar nada, não ia mudar em nada a aparência, só ia ter mais volume de linha, então eu resolvi fazer só 4 correntinhas e um meio ponto baixo. Olha, aqui nós temos um nó. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com o nó. Eu não continuo a trama, porque eu não gosto. Eu acho feio. E nem gosto de colar. Eu desmancho o nó se eu puder, se eu não puder eu corto. E aí eu escondo o fio no meio da trama. Do mesmo jeito que eu fiz com aquele que veio da primeira carreira. Lembra, se vocês não tiverem com vontade, com paciência de desmanchar, pode cortar, tá? Não vai acontecer nenhum problema, não vai diminuir o seu trabalho por causa disso. Agora é onde vai entrar a minha dica. Eu pego aqui, né? Coloco ele pra lá e venho aqui, ó. E começo o próximo ponto baixo aqui, ó, uma corrente, né? E vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou esconder esse fio aqui por dentro, ó. Se fosse uma coisa bem delicadazinha, que mostrasse o volume, eu não faria. Mas o fio de malha, ele tem também essa versatilidade. Ele é tão fofinho, né? Que dependendo da espessura dele, dependendo de onde você esteja fazendo, ele não vai mostrar
aqui você está fazendo um fio duplo assim, porque aqui no caso vai ser quase como um fio duplo, né? Eu tô vendo que aqui tá muito grosso, então o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouco, aqui ó, no meio, para diminuir o volume dele, certo? E puxo ele aqui para baixo de novo, como eu fiz com o outro. É difícil quando o fio tem essas diferenças. A gente pode trocar para uma agulha mais grossa também, mas nesse caso aqui, eu não estou querendo fazer isso porque eu estou só folgando ele, a diferença é muito pouca. Ó, tá vendo? Não vai mostrar que ele estava tão fino assim. Porque da forma como está sendo feita, a trama não tem uma definição, não tem um bordado, um desenho, entende? Um design, não. Então não mostra tanto assim o defeito do fio. Pronto, a gente chegou no fim de novo da carreira. Eu vou pegar uma agulha mais fina, porque esse pontinho daqui é muito apertadinho, ó. Aí eu venho pra aqui, aqui dentro dele. Ó, faço assim, né? Pego aqui, puxo pra cá, ó. Ó, tá vendo o que eu tô fazendo? É apertado, aí a gente tem que ir com cuidado, porque esse tipo de fio de malha aqui, ele é muito fino e a agulha pode pegar ele bem no meio do fio e rasgar. Aí vai ficar feio pra gente consertar. Então tem que ser aqui com a agulha mais fina e com bastante paciência. Quando a gente percebe que passou, tá resolvido o assunto. Ó, tá vendo? Ficou meio apertadinho. O que é que a gente faz? A gente estica um pouco, depois a gente solta, ó, aos pouquinhos também, né? Soltou. Aí o ponto fica parecido com o de toda a carreira. Aí eu venho de novo, coloco aqui dentro, né? E dentro desse que eu puxei agora há pouco. E vou pegar o fio que tá vindo dessa carreira aqui, passo aqui por dentro, eu vou passar soltando assim, que é para ele não puxar esse ponto para dentro, porque tá muito fininho, se ele entrar dá trabalho de tirar. Pronto, tá resolvido o assunto. Aí aqui eu vou fazer só mais um ponto baixo, pra gente deixar que vem pra carreira seguinte. Pronto, olha a parte de dentro dele. Certo? Aqui, ó, foi por causa desse ponto aqui que ficou, o fio era mais grosso um pouquinho. Então, você vai subindo com ele, vai, até que você chega na altura que você quer, faz aquele trançadozinho com ponto alto, mais aberto, depois você faz o biquinho com, no caso eu usei na fita de malha, 4 correntes e um meio ponto baixo, né, ou ponto baixíssimo, e depois tirei, fiz a corrente, passei por dentro, né, você pode passar com agulha de tapeçaria e pode também usar um grampo de cabelo ou uma agulha comum, como você tiver hábito de passar as coisas por dentro, né, quem costura passa elástico, passa viés, então sabe mais ou menos como fazer. Aqui, depois que a gente termina tudo, a gente vem e dá uma ajeitadinha no ponto para ele ficar todo por igual, tá? E esse outro aqui foi o pedaço que eu deixei de fora, que quando eu vim aqui na carreira eu esqueci, né? Então o que é que eu vou fazer agora? Aquele velho truque de pegar a agulha de crochê, passar por dentro e puxar ele aqui, ó. Eu também posso fazer isso com a agulha de tapeçaria, mas ele não está muito longo, vai me atrapalhar um pouco. Aí eu venho aqui de novo, pego ele, enrolo aqui na agulha
não deixem para fazer essas correções no final, porque vai ficando cada vez mais apertado, porque você vai subindo, então você vai ficar distante disso aqui, né? Pronto. Esse aqui é o meu organizadorzinho menor. Eu vou terminá-lo e vou colocar aqui dentro dele material de costura, tá? Eu vou colocar aqui fio de nylon, eu vou colocar aqui linha de pesponto, porque na maioria das vezes eu não costuro com linha comum, a não ser quando é um trabalho bem delicado. Mas quando é um trabalho para ser reforçado, eu costuro com linha de pesponto, que é mais forte. Vou colocar minhas agulhas, né? Alfinetes, que eu também uso. Eu vou colocar nesse saquinho aqui maior, eu tenho uma caixinha com alfinetes, vou colocar aqui. E aqui eu posso colocar uma tesourinha. Então fica uma caixinha de costura para mim, certo? E todas as vezes que eu precisar fazer alguma coisa com costura, eu vou saber onde procurar. E vai ser o material que eu uso de costura, mas para o crochê, para o tipo de trabalho que eu estiver desempenhando na hora, certo? Então, eu acredito que eu não esqueci nenhuma etapa. Eu vou trazer de volta aqui agora o nosso astro, né? A nossa estrela da noite aqui, que é o nosso organizador, certo? Que está pronto, tá? Então, esse aqui é o de 5 litros, tá, gente? O de 10 litros ele vai ter mais ou menos essa altura, tá? E um pouquinho assim de espessura. Então ele vai caber perfeitamente bem aqueles fios de malha, aqueles rolos grandes de fio de malha da Tapeçu e outros que vêm com o mesmo formato, certo? Então eu vou fechar ele aqui agora. Nós vamos terminar o nosso vídeo, ok? Eu vou pedir mais uma vez a vocês, assistam o vídeo todo, até mesmo para vocês me ajudarem comentando, né? E lembrem-se de se inscrever no canal, é muito importante. Tem gente que ainda não sabe, eu não sabia, eu tive que ler quando eu fui criar minha conta no YouTube. E deem o seu ok, seu like. E se você não gostou, escreva no seu comentário por que você não gostou. Eu sei que esses vídeos têm ficado longos, mas é como eu disse, vídeos de passo a passo. Se você começar a cortar demais, as pessoas não vão entender o que está sendo feito. Então, eu faço bem devagar para que as pessoas que não têm experiência possam entender. E eu acredito que está alcançando o objetivo, porque eu tenho recebido alguns comentários de pessoas que dizem que eu explico num ritmo, né, e de forma que as pessoas conseguem entender. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver críticas, né, algum comentário e sugestões também para outros vídeos, podem mandar. Ou podem mandar direto aí embaixo do vídeo, né, onde ficam os comentários, né. Leiam a descrição do vídeo também para vocês entenderem um pouco mais sobre o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, ou então me procurem lá no Instagram para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, eu conto com vocês, tá? Muito obrigada mais uma vez. Tchau!